Oi pessoal, meu nome é Silvinei, da Igreja Verbo da Vida Curitiba Auer. Estou passando aqui para te dar os parabéns para você que tem lido todo dia um capítulo da Bíblia. Nós concluímos agora então a leitura do livro de Marcos. E antes de estarmos começando Lucas, eu queria fazer algumas observações ainda com relação ao livro de Marcos. Então, Marcos, diferente de Mateus, ele não andou com Jesus, ele era mais novo. Então ele escreveu o livro dele com base em relatos de outras pessoas, principalmente o de Pedro. Tanto que antigos escritores narram o livro de Marcos como sendo o Evangelho segundo São Pedro. Não que Pedro tenha escrito ou tenha ditado, mas com certeza Pedro influenciou na escrita de Marcos. Tanto que lá no livro de Atos, do capítulo 12, quando Pedro estava na prisão, Deus manda os anjos lá para libertá-lo. Quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe do João Marcos, que morava lá em Jerusalém. Ok? Então, João Marcos também acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. É bem legal a gente estar vendo isso. Mas interessante é o seguinte: Mateus escreveu para os judeus. Já Marcos, quando ele escreveu, ele tinha em mente os cristãos não judeus, os gentios, no caso nós. Tanto que quando ele conta assim, Jesus falou Efatá, que quer dizer abre-te, ou quando Jesus fala Talita cumi, quer dizer menina levante-se, ele traduz isso. Se fosse para os judeus não seria necessário traduzir, né? Ou quando ele conta aquele episódio que os religiosos da época reclamaram dos discípulos que estavam comendo com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Então, se ele estivesse escrevendo para os judeus, não ia precisar explicar esse costume da tradição, né? Então, eu estava escrevendo para nós. O que mais? Interessante que, embora seja o mais curto dos evangelhos, muitos relatos que a gente vê em Marcos, a gente conta também em Mateus e Lucas, mas não com os detalhes que Marcos descreve, né? Então é legal, isso também confirma a teoria, né, que Pedro ajudou ele a escrever o livro, né? Interessante também, Marcos usa muitas vezes a palavra imediatamente. Imediatamente foi curado, o foco dele era esse. Enquanto Mateus queria demonstrar para os judeus, né, pelas profecias se cumprindo na vida de Jesus, Marcos é mais objetivo. Ele vem mostrar Jesus como sendo Deus por meio do poder, tanto que ele enfatiza os 19 milagres de Jesus. Poder especialmente sobre as doenças, mas também sobre a natureza, sobre os demônios e até sobre a morte. Então ele fala, Jesus é Deus pelo que ele fez. O foco dele são os milagres, as realizações de Jesus. Legal, gente? Então vamos estar continuando. Amanhã começamos o livro de Lucas e eu quero te incentivar. Continue a leitura. Se por acaso você perdeu algum capítulo aí para trás, volte, leia, assista o nosso videozinho. Prestigie também esse trabalho nosso, divulgue. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.